Olá pessoal, bem-vindos à aula de Química Orgânica 2. Eu espero que nós tenhamos um semestre bastante proveitoso. E toda semana, então, eu coloco aulas para vocês no Moodle, que serão reproduzidas no YouTube, tá bom? Nessa primeira aula, eu começo então colocando o programa do que a gente vai abordar em todo o curso e colocando também que nós teremos, conforme acordado no primeiro encontro, 3 provas que vão abordar os seguintes temas: reações de substituição eletrofílica e nucleofílica aromática, reação de adição e eliminação de ácidos carboxílicos e derivados, reação de adição nucleofílica e de adição e eliminação, aldeídos e cetonas e enóis e enolatos, com formação de ligações de carbono. Tudo isso parece muito complicado, mas nós vamos passo a passo. Então, hoje a primeira aula, por exemplo, é substituição nucleofílica aromática, com uma pequena revisão antes sobre a substituição eletrofílica. Uma questão que todo mundo quer saber é como vai ser a composição da nota, né? Então, ela vai ser composta por 80% de prova e 20% de exercício. Quem atingir média igual ou maior que 6 terá como conceito cumprido. Do contrário, obviamente, não cumprido. A composição da prova ela vai ser então feita por 3 provas, P1, P2 e P3. E isso também, como eu já disse antes, foi combinado na aula anterior. É melhor ter 3 provas, porque o conteúdo é muito extenso, então eu vou dividi-los em 3 para que vocês consigam aproveitar mais e também para que vocês consigam ter maior possibilidade de nota, tá bom? A referência utilizada é a mesma dos anos que nós tivemos o curso presencial, com a diferença que todos eles agora vocês têm o e-book. Então, eu vou adotar como referência principal a Paula Bruce, é a que eu sempre uso. Mas, obviamente, vocês podem usar outros livros, como o Solomons, tem gente que prefere o Solomons ou o Voller. Todos eles abordam todo o conteúdo, e aí o que vai diferenciar mesmo é a linguagem. Eu acho a Paula Bruce um pouco mais didática, mas isso fica a critério de cada um, né? Uma coisa bem pessoal. Quem preferir usar outros, nenhum problema. Então, pessoal, vamos começar com o que vocês viram no último semestre, que foi a substituição eletrofílica aromática. Eu vou fazer uma pequena revisão, porque eu vou começar depois com substituição nucleofílica aromática e vou precisar dos conceitos anteriores. Então, para isso, vou fazer uma pequena revisão, retomando os pontos mais importantes. De qualquer forma, quem ainda não tiver familiarizado com o assunto vai precisar fazer uma leitura por si só. Tá bom? Então, o que é a substituição eletrofílica aromática? É aquela onde nós temos um anel aromático reagindo com um eletrófilo. Por isso o nome substituição eletrofílica. E o que acontece? Um hidrogênio desse anel aromático é substituído por um eletrófilo. Eletrófilo, relembrando, é a espécie que tem afinidade por elétrons. E como o anel aromático ele tem 3 ligações π conjugadas, ele é uma substância rica em elétrons. Por isso, essa reação é favorável. Então, aqui nós temos, eu coloquei um mecanismo geral para vocês, o mecanismo geral da substituição eletrofílica, onde o anel aromático ataca o eletrófilo. Então, nesse momento, uma ligação π é quebrada e gerada uma carga positiva. Essa carga positiva pode entrar aqui em ressonância. Aqui nós estamos mostrando 3 contribuintes de ressonância, conforme a carga pode ressonar, e depois chega-se então com a retirada do próton por uma base presente na mistura reacional, a formação do anel aromático substituído. Ou seja, o eletrófilo vai substituir um próton do anel aromático que será retirada por uma base. Então, muito provavelmente, como vocês devem ter visto no semestre anterior, essas são as substituições, os exemplos de substituições eletrofílicas aromáticas que vocês devem ter visto, que foi halogenação, nitração,
sulfonação, acilação de Friedel-Crafts e alquilação de Friedel-Crafts. Então, essas são as mais importantes reações de substituição eletrofílica, que a gente pode abreviar como SEAR. E aí, o que vocês viram também, que eu vou mostrar no próximo slide, é o que acontece quando, então, já existe um grupo substituinte no anel aromático, que é esse caso que eu acabei de falar. Então, um anel aromático que já tem um grupo substituinte, qual vai ser o efeito desse substituinte na reatividade desse anel? Ou seja, novamente, frente a uma substituição eletrofílica. Ele vai acelerar essa reação ou ele vai reduzir a velocidade dessa reação? Então, o que vocês viram é que existem várias classes de grupos que podem acelerar ou desacelerar essa reação. E aí eu trago um resuminho para vocês que pode ajudar bastante. Que se vocês tiverem em mente que por se tratar de uma reação de substituição eletrofílica, ou seja, o anel aromático irá atacar um eletrófilo, então quanto mais o anel aromático for rico em elétrons, mais essa velocidade vai ser acelerada em relação ao benzeno, né? Então, se eu tenho aqui o anel aromático, se eu tenho um grupo que é doador de elétrons desse anel aromático, ele muito provavelmente, ou melhor, com certeza, vai acelerar a velocidade de reação em relação ao anel aromático. Por quê? Porque ele está doando elétrons para o anel. Se ele está doando elétrons para o anel, então ele está deixando o anel mais rico em elétrons, ou seja, vai ajudar na substituição eletrofílica. E, obviamente, se eu tenho um grupo que retira elétrons do anel aromático e vai reagir com o eletrófilo, então essa reação vai ficar mais lenta quando comparada ao anel aromático sem nenhum substituinte, porque ele está retirando elétrons do anel, portanto ele vai dificultar a reação frente a um eletrófilo. Então aqui, quando eu tenho um doador de elétrons no anel aromático, eu favoreço a substituição eletrofílica, e quando eu tenho um grupo que retira elétrons do anel aromático, ele vai dificultar a substituição eletrofílica. Esse é um resumão geral. Então, os substituintes eles podem ser classificados em ativantes e desativantes, e até subclassificados em ativantes fortes e fracos e também desativantes fortes e fracos. Para a gente tentar entender um pouco, relembrar o seguinte, que dependendo do grupo que tiver aqui, se ele tiver pares de elétrons sobrando, ele pode então fornecer esse par de elétron ao anel, através de uma ligação covalente, formando aqui uma outra ligação. Essa carga positiva agora, então, ela se desloca para o grupo G. Ou seja, formou um par de contribuintes de ressonância. Quando isso acontece, a gente já sabe que há estabilização da carga no estado de transição. Se há estabilização dessa carga, a velocidade de reação aumenta porque a energia livre de ativação diminui. Portanto, todos os grupos que têm esse par de elétrons sobrando e podem doar o par de elétrons ao anel por ressonância, eles são ativantes. E por que são nas posições orto e para? Porque, vamos dar uma olhadinha rápida aqui, esse eletrófilo está na posição para em relação ao grupo substituinte que estava previamente no anel. Quando ele entra, a ressonância dessa carga positiva, ela pode chegar até o carbono adjacente a esse grupo substituinte. E aqui facilita a estabilização dessa carga por ressonância. A mesma coisa acontece se o substituinte se o eletrófilo entrar nas posições orto. Vai acontecer a mesma coisa. Por ressonância, a carga pode parar aqui nesse carbono adjacente e ser facilmente estabilizada por ressonância. Então, quais são os grupos que fazem isso, né? São os grupos que contêm oxigênio que vai ser ligado ao anel, ou nitrogênio, porque esses grupos têm pares de elétrons não ligantes e podem formar, então, por ressonância, a doação de elétrons ao anel. Então, pelo raciocínio anterior, grupos que retiram elétrons do anel são, portanto, desativantes, porque se eles estão retirando elétrons do anel, digamos, eles estão deixando o anel um pouco mais
positivo. Se eles estão fazendo isso, é difícil reagir com o eletrófilo, por isso a velocidade de reação diminui quando comparado ao benzeno, que não tem substituinte. Então, quais são esses desativantes? Todos esses aqui, ó, por exemplo, que contém carbonila. E eu vou explicar já já por quê. O grupo ciano, o grupo nitro, esse grupo aqui que é o CX3, onde o X é halogênio, que é o grupo halofórmio. Então, por exemplo, aqui a carbonila, um aldeído. O carbono da carbonila, ele, por diferença de eletronegatividade, ele já tem um delta positivo, ele já tem uma carga formal positiva, né? Porque o par de elétrons fica sempre bem próximo do oxigênio, como está mostrando aqui com esse delta negativo. Pela entrada do grupo de um outro grupo, do eletrófilo, por exemplo, nesse caso aqui o grupo nitro, na posição para, então a gente já viu que essa carga positiva por ressonância, ela pode chegar aqui nesse carbono do anel que está adjacente ao carbono da carbonila e que tem carga positiva também. Tem um resíduo positivo. Então, vejam só, são dois carbonos vizinhos que têm cargas positivas. Então, isso aqui é totalmente instável, é totalmente desfavorecido. Portanto, as posições orto não são favorecidas com os desativantes. A mesma coisa acontece com a posição para, que está aqui, ó, no grupo nitro. Quando ele entrando na posição para, ele vai gerar uma carga que vai trazer essa carga de novo até esse carbono da carbonila, vizinho ao carbono da carbonila, que também já tem carga positiva. De novo, uma situação extremamente desfavorável. E a situação menos desfavorável é essa, quando o grupo, o eletrófilo, entra na posição meta, em que, causando a ressonância da carga positiva, ela jamais vai cair nesse carbono aqui, que já tem um resíduo positivo, um resíduo de carga positiva. Então, essa é a menos, não é que ela é favorecida, ela é a menos desfavorável. Portanto, os elétrons que tiram os grupos que tiram elétrons do anel, eles são desativantes e dirigentes na posição meta, porque eles desativam, então repetindo, eles desativam porque eles retiram o elétron do anel. O anel já está positivo. Se eles estão puxando mais elétron para eles tornam o anel cada vez mais positivo e a reação com o eletrófilo, né, é, portanto, desfavorecida. E eles orientam em meta, porque aí esse desfavorecimento é menor. É esse o motivo. O caso dos halogênios é um caso, então, digamos, intermediário, porque os halogênios são desativantes fracos, dirigentes nas posições orto e para. E a explicação é a seguinte: quando a gente tem um grupo, um halogênio aqui, flúor, cloro, bromo, iodo, eles são extremamente eletronegativos, ou seja, eles retiram o elétron do anel por efeito indutivo, elétron captor. E aumenta essa carga positiva aqui, por exemplo, no estado de transição, né? Isso já é um desativante. Contudo, a gente precisa lembrar que os halogênios têm 3 pares de elétrons não ligantes e eles podem, então, portanto, doar elétron por efeito de ressonância e estabilizar essa carga positiva aqui, ó, que por ressonância pode chegar nesse carbono adjacente ao halogênio. Então, aqui tem um efeito de estabilização por ressonância, né? Apresentando aqui, ó, outros contribuintes de ressonância. Isso, contudo, só acontece quando o eletrófilo entra nas posições orto ou nas posições para. Então, eles têm aí os halogênios apresentam efeitos concorrentes, que é o efeito indutivo eletrocaptor, aqui. Deixa eu melhorar aqui. O efeito indutivo elétron captor e o efeito de ressonância elétron doador. Então, aqui o efeito indutivo elétron captor e o efeito de ressonância elétron doador. O efeito indutivo é um pouco maior e, por isso, ele se torna, então, um desativante. E, contudo, ao contrário dos outros desativantes, eles são dirigentes nas posições orto e para. Então, apresentando de novo o resumo que eu apresentei anteriormente, se eu tenho grupos que aumentam o número de elétrons no anel aromático, ele aumenta a velocidade de reação para a substituição eletrofílica frente ao benzeno, por exemplo.
Por quê? Se eu estou aumentando a quantidade de elétrons no anel, eu atraio mais cargas positivas, que são os eletrófilos. E o contrário, então, se eu retiro elétrons do anel, eu deixo esse anel mais positivo, digamos assim. E aí, portanto, a reação com eletrófilos que são neutros ou com cargas positivas são mais dificultadas, por isso são mais lentas frente ao anel aromático. Eu apresento aqui uma tabela para vocês que pode ser encontrada em qualquer livro de orgânica. Então, uma tabela de ativantes e desativantes. Vejam que ele começa com os ativantes, né? Então, muito fortemente ativantes, ativantes, comparação com o hidrogênio, que é quando só temos o benzeno, os desativantes. Então, vejam que os halogênios estão bem aqui, ó, que eles são desativantes fracos. Depois tem os ativantes fortes e os muito fortes. É aquilo que eu falei, mostrando para vocês aqui, ó. Então, todos esses fortemente ativantes são aqueles que fornecem elétrons ao anel. Então, eles vão ativar o anel, ou seja, ativar significa tornar a reação mais rápida em relação ao benzeno. E aqui os desativantes, que são aqueles que retiram o elétron do anel. E por isso, para uma substituição eletrofílica, isso é muito ruim, porque deixa também o anel com com menos elétrons, um pouco mais positivo, para reagir com o eletrófilo, que também é neutro ou positivo. Então, isso desfavorece a reação. Considerando o que eu falei, então, sobre a substituição eletrofílica aromática, agora a gente começa o conteúdo propriamente dito do nosso curso, que é a substituição nucleofílica aromática, ou seja, acontece uma reação entre o anel aromático e um nucleófilo, né? Então, aqui o nucleófilo que tem carga negativa, nesse caso, mas também pode ser o nucleófilo neutro. O detalhe aí que surge a pergunta. Primeiro aqui que já estou mostrando para vocês uma reação e tem um grupo de saída aqui que seria o Cl. Porque, lembra, por uma reação de substituição, precisa ter um grupo de saída. No caso da substituição eletrofílica, nós tínhamos o próton, o H+, né? O hidrogênio saía na forma de H+. Aqui, não há como, por exemplo, na substituição, o hidrogênio sair como H-. Então, é preciso que se tenha um bom grupo de saída. Nesse caso aqui, ó, então a gente precisa reagir com aletos de arila. Olha só o nome, aletos de arila. Arila significa relacionado a anel aromático, radicais que contêm anel aromático. Alquila é qualquer outro radical que não seja aromático. Então, aletos de arila aromáticos. Então, aqui, ó, aletos de arila. Aletos de alquila é quando a cadeia é não aromática. Muito bem. Então, eu estou dando esse exemplo aqui, já dizendo para vocês de cara que não reage. Porque, apesar do nucleófilo poder entrar aqui e afastar o Cl, então sairia aqui Cl-, o detalhe que eu falei para vocês é que o anel aromático, ele tem a nuvem eletrônica π que repele qualquer aproximação do nucleófilo, né? Então, essa nuvem eletrônica aqui vai repelir, no primeiro momento, a aproximação do nucleófilo. Então, a reação não pode acontecer. Então, isso precisa ser contornado para que, então, uma substituição nucleofílica aromática aconteça. E a gente vai ver nos próximos slides como a gente vai contornar isso. Nesse slide, a gente pode ver, então, qual é a estratégia, uma das, né, utilizadas para contornar a situação para reagir em condições de substituição nucleofílica. Por exemplo, olha, esse aqui é o paracloronitrobenzeno. Nesse caso, vejam as condições em meio básico, a primeira etapa, depois, né, então, pH alto e a 160 graus, depois coloca em meio ácido. Condições muito drásticas de reação. Para o segundo caso, quando a gente aumenta, coloca mais um grupo nitro, então aqui nós tínhamos um grupo nitro na posição para e aqui temos agora um grupo nitro na posição orto. Verifiquem que já é necessário um meio um pouco menos básico, né, pH 10, e a temperatura também já um pouco mais baixa. Com um terceiro grupo nitro na outra posição orto, aqui as condições caem, né? As condições de reação são muito menos drásticas, pH 7, né? pH da água, a 40 graus, e a reação ocorre.
Então, o que a gente observa aqui? Para a reação ocorrer, é interessante, é importante que se tenha grupos elétrons captores, porque lembram, grupos elétrons captores, eles retiram elétrons do anel. Ou seja, eles empobrecem o anel de elétrons, e isso é favorável para uma substituição nucleofílica. O importante é que esse grupo eletrocaptor, no caso do nitro, o nitro é um grupo elétron captor. Ele deve estar na posição orto ou impara em relação ao halogênio que vai sair. Isso a gente vai ver já já por quê. Então, esse slide apresenta o mecanismo geral da substituição nucleofílica aromática, que começa da seguinte forma, né? Aqui temos o nucleófilo Y, que ataca o anel exatamente na posição onde está o X, que é o halogênio, que é o grupo de saída. Quando isso acontece, essa dupla se rompe e forma uma carga aqui negativa. Então, essa carga negativa, por efeito de ressonância, vai passar por todos os carbonos aqui do anel, né? E quando acontece dessa carga circular, essa dupla aqui, por exemplo, quebra e forma uma carga negativa bem aqui em cima, que é o que está aqui, onde está o grupo nitro. Esse contribuinte de ressonância, por exemplo, ele é extremamente estabilizado, extremamente estável, extremamente favorecido, porque é uma carga negativa sendo estabilizada por uma positiva. Então, daí a importância do grupo nitro, por exemplo, estar na posição para e também na posição orto, porque aqui, ó, essa é a posição orto, tá vendo que a carga negativa também ela passa por aqui, assim como essa? Então, e verifiquem que na meta, pelos efeitos de ressonância, ela não aparece nas posições meta, carga negativa. Então, é importante que os grupos elétron-captores, que são os grupos que retiram elétrons do anel, estejam nas posições orto e para. A outra coisa importante é que o Y, o nucleófilo Y tem que ser uma base mais forte que o X. Porque quando chega aqui, ó, onde a dupla se restabelece, né, e vai expulsar o substituinte X, se o Y for uma base mais fraca, quem sai é o Y e não o X. Se o Y sair, nós voltamos ao reagente original, e isso não nos interessa. Então, é importante escolher um nucleófilo que seja uma base mais fraca, uma base mais forte que o substituinte que a gente quer que saia. Então, essa base tem que ser mais forte para ela não sair, porque lembre-se, aqui quem sai é sempre a base mais fraca, porque ela é uma base estável. Então, aqui de novo um slide só para mostrar a estabilização, né, da carga negativa pelo grupo nitro através da delocalização dos elétrons que vão em direção ao grupo nitro. Então, por exemplo, acontece o ataque do nucleófilo, essa dupla abre, aí essa carga negativa vem para forma uma outra dupla aqui e essa abre. Então, aqui fica menos a carga negativa aqui e a carga positiva do nitrogênio, que são estabilizadas uma em relação à outra. Nesse, o grupo nitro está na posição para, e nesse aqui, o grupo nitro está na posição orto. Por isso, de novo, frisando a importância dos grupos elétron-captores estarem na posição orto ou para em relação ao halogênio. Esse aqui, só um slide com esse exemplo. Então, nós temos o grupo nitro, que é elétron-captor e que, portanto, está auxiliando, está sendo ativante na substituição nucleofílica. Esse grupo aqui se chama grupo metóxido e ele vai atacar, então, o anel na posição onde está o halogênio. Ele ataca, temos a abertura dessa dupla, formando a carga negativa e com todos os seus contribuintes de ressonância. Depois, quando ela retorna, quando a carga negativa se restabelece, o átomo, o fluoreto, que é o grupo de saída. E está aqui, ó. O fluoreto, com certeza, é uma base muito mais fraca que o metóxido, então, portanto, é ele que sai. Um outro exemplo desses, um pouquinho só diferente, mas eu vou explicar por quê, mas o mecanismo é o mesmo. Então, aqui nós temos uma amina que funciona como nucleófilo que vai atacar nessa posição e é o bromo que vai sair. Sempre quando eu digo que vai atacar e o bromo vai sair, é por todos aqueles, tem que representar todos aqueles contribuintes de ressonância. Aqui só estou fazendo o esquema mesmo.
Muito bem, então ataque, depois o bromo sai. Só que quando esse nitrogênio ataca, ele fica positivo. E esse bromo sai com carga negativa, como está na forma de brometo. Olha só o que acontece, forma-se um sal, né? Um sal que tem aqui carga negativa e carga positiva. Mas, se a gente coloca em meio básico, depois ele retira um próton daqui, então, e voltamos à forma não a forma não salina, que seria o N-etil 2,4 de nitroanilina, né, formando água. Né? Quando a gente põe a base, tira o hidrogênio, então forma água. E o BR continua por aqui, não está escrito, mas ele continua por aqui dissolvido nessa solução aí. Tá bom? Então, olha só, coisas importantes para serem observadas. Substituinte fortemente elétron-captores que ativam o anel frente à substituição nucleofílica aromática são os mesmos que desativam o anel frente à substituição eletrofílica aromática. Ou seja, eles funcionam de maneira inversa. Os que ativam na substituição eletrofílica aromática desativam na substituição nucleofílica aromática e vice-versa. Então, aqui é como se eu apresentasse aquela tabela que eu apresentei antes para vocês, invertida. Em outras palavras, tornar o anel mais pobre em elétrons facilita a substituição nucleofílica. Ou seja, se eu retiro elétrons do anel, eu vou facilitar para que o nucleófilo, que é negativo, ataque. Agora, se eu torno o anel mais rico em elétrons, ou seja, se eu coloco grupos elétron doadores no anel, então eu facilito para a substituição eletrofílica, já que o anel vai atacar o eletrófilo, que é positivo. Tá? Eu acho que assim, talvez isso aqui fique mais claro um pouco para entender. Existe uma síntese muito famosa, conhecida por síntese de benzenos substituídos através de sais de arenodiazônio, ou mais comum, sais de diazônio, que é essa que eu vou apresentar aqui para vocês, e através dessa síntese, por exemplo, em que normalmente se sintetiza o fenol, que é um composto aromático também bastante famoso e bastante utilizado. O importante nessa síntese é, antes de qualquer coisa, formar isso que nós chamamos de sal de diazônio aqui. E o sal de diazônio é esse sal que tem aqui esse nitrogênio quaternário, com uma tripla com outro nitrogênio, então aqui fica positivo, e um contra-íon, aqui um ânion, um íon negativo, então formando um sal, né? Como eu disse lá, até isso aqui, na presença de uma mesma molécula, de uma carga positiva e negativa. Na verdade, desculpa, aqui tem o cátion e tem o ânion, né? Então isso aqui é um sal, chamado nesse caso de sal de diazônio. Esse caso específico é o cloreto de benzeno diazônio. Então esse sal de diazônio, depois de formado, ele reage facilmente com o nucleófilo. Então ele ajuda muito numa substituição nucleofílica aromática, sem que haja a presença daquele grupo eletrocaptor. Por quê? Porque este grupo é um ótimo grupo de saída. Quando acontece o ataque do nucleófilo nesta posição, quem vai sair é esse grupo, porque ele sai na forma de N2. Lembrem-se que qualquer reação em que haja favorecimento da formação de gases, essa reação é favorecida. Essa reação é considerada espontânea e bem favorecida. Então, a primeira coisa a se fazer é preparar o sal de diazônio. E como que ele é preparado? Utilizando aminas primárias, que vão ser convertidas a sais de diazônio através da formação de ácido nitroso, que vai ser formado in situ na reação. Então, nós temos aqui uma amina, tá vendo? Nesse caso é uma amina primária, e com a presença de nitrito de sódio, ácido clorídrico a temperaturas baixas, formam-se os sais de diazônio. Eu vou mostrar para vocês o mecanismo no próximo slide, mas já acrescento que vocês não vão precisar apresentar esse mecanismo para mim, mas vão precisar dizer, pelo menos colocar as condições nas quais se forma um sal de diazônio. O primeiro passo é, então, a formação
desse chamado íon nitrosônio. São várias etapas para chegar, né, até a substituição nucleofílica, mas o primeiro passo é a formação do íon nitrosônio. E como eu tinha mostrado para vocês, esse aqui é o nitrito de sódio, um sal que em meio a HCl vai formar o íon nitrosônio, passando primeiro pelo ácido nitroso. Tá aqui, ó. Então, o que acontece? Esse oxigênio negativo retira um próton, formando o ácido nitroso, que vai retirar outro próton aqui do HCl, presente no meio. Ao retirar esse próton, ele forma aqui essa espécie carregada, que vai quebrar essa ligação e sair na forma de água. Está aqui. Quando ela acontece isso aqui gera uma carga positiva, porque ela leva o par de elétrons, gera uma carga positiva no nitrogênio, gerando aqui o íon nitrosônio. Verifiquem que tudo isso aqui é em equilíbrio, né? Então, ou seja, isso pode estar acontecendo e voltando o tempo inteiro. Uma vez formado o íon nitrosônio in situ, a anilina vai então agora reagir com esse íon nitrosônio. Então, a anilina ataca o íon nitrosônio, que se liga aqui. Uma base presente em solução, que pode ser água, por exemplo, retira esse próton. Então, o par de elétrons agora que formou aqui no nitrogênio vai formar uma outra dupla, enquanto que essa dupla que já estava formada pode retirar aquele próton que aqui ele havia doado para a base em solução. No caso, pode ser água, como eu disse. Novamente, mais uma molécula de base retira esse próton que está aqui agora, porque esse nitrogênio é positivo, então esse próton tem facilidade para sair. Já que percebam que já formou uma dupla. Ela retirou o primeiro próton, olha só, e deixou um par de elétrons, né? Com um hidrogênio. Depois esse hidrogênio foi retirado, esse outro hidrogênio também foi retirado. E agora, então, como esse outro hidrogênio foi retirado, aqui se formou uma dupla. Esse outro OH retira um próton da base, que está protonada, forma aqui uma espécie, né, iônica que pode se quebrar essa ligação e sair na forma de água, que é o que está aqui. Quando isso acontece, esse par de elétrons do nitrogênio aqui não ligante forma uma outra ligação π. E quando isso acontece, esse nitrogênio então fica positivo. Com o contraíon do ácido que estava presente, por exemplo, do HCl, então aqui vai ficar Cl- e aqui a gente gera o sal de diazônio. Eu não vou cobrar esse mecanismo, como eu já disse para vocês. Porém, eu quero que vocês coloquem todas as condições de como eu faço para partir de uma amina e chegar no sal de diazônio. Ainda continuando no mesmo slide, o que é importante notar é que esse nitrogênio vai precisar fazer uma tripla com esse outro. Para fazer uma tripla, uma base precisa ir retirando esses prótons, e é o que está acontecendo aqui. Então, olha, aqui a base retira o primeiro próton, depois a base retira o segundo próton, quando já formou, então, aqui a dupla. Como não há mais próton para retirar aqui, então, o que acontece? Esse grupo pode sair, porque esse grupo, se ele sair na forma de água, então por isso que precisa pegar esse próton, como sai na forma de água, então essa dupla pode, esse par de elétrons pode estabelecer uma nova ligação π. E aí é quando se forma a tripla aqui, ok? Muito bem, uma vez preparado o sal de diazônio, então agora a gente pode reagi-lo com vários tipos de nucleófilo. E uma das reações famosas é conhecida como reação de Sandmeyer, que é a reação de um sal de diazônio, de areno diazônio, com sais de cobre. Né? Então, é só importante que o contraíon aqui do sal de diazônio seja o mesmo utilizado no sal de cobre. Então, por exemplo, aqui é brometo de cobre e aqui é brometo de benzeno de diazônio. O que vai acontecer? Esse bromo que está aqui, então, esse que é o nucleófilo, ele ataca agora essa posição do anel, onde está o sal de diazônio, o grupo do sal de diazônio, e o N2 vira um grupo de saída, como está aqui. A mesma coisa, aqui era cloreto de tolueno de diazônio, tolueno porque tem o grupo CH3, né, como vocês já viram em orgânica 1. Aqui o cloreto de cobre, então esse cloreto ataca nessa posição aqui onde se encontra o sal de diazônio, libera N2 e é
formado, por exemplo, a substituição, colocando o cloreto aqui na posição onde estava o diazônio e aqui nesse caso colocando o brometo. De novo, essas reações que reagem com sais de cobre são chamadas de reações de Sandmeyer. Esse slide é para mostrar para vocês como normalmente as reações via sais de diazônio são bastante efetivas, dão bastante rendimento. Vamos comparar com essa aqui, ó, que é uma reação de substituição eletrofílica, que vocês viram então em orgânica 1. Né? É uma halogenação usando aqui um catalisador. Então, quando há a halogenação, vocês viram lá em orgânica 1 que nesse caso pode haver a formação de dois compostos. O composto orto, então esse ortocloretilbenzeno, né, que ele vai entrar, esse grupo é elétron doador, então que é um ativante para a substituição eletrofílica, e o cloro pode entrar ou na posição orto ou na posição para, que é como está aqui. Agora, quando a gente tenta fazer a mesma substância utilizando o sais de diazônio, olha o que acontece. Se a gente partir desta anilina, que é etilanilina, né? Então, lembre-se, para formar diazônio tem que ter uma anilina. E aqui o grupo etil. A gente usa os reagentes para se formar, os reagentes e as condições para se formar o sal de diazônio. Então, aqui formado o cloreto de diazônio, né? E usando a reação de Sandmeyer, que é quando a gente coloca o cloreto de cobre, o que acontece? Esse cloreto aqui vai substituir nessa posição. Vejam, uma única possibilidade. Então, aqui, 100% de chance para obter o paracloro e não para obter a mistura, que normalmente é indesejável se ter uma mistura, porque ainda você tem um outro processo para separar essas substâncias, o que nem sempre pode ser fácil. Aqui, então, a reação para obtenção do fenol, que se dá pela via de sal de diazônio, onde então a gente reage o sal de diazônio, já preparado, que eu mostrei para vocês, em meio ácido e forma o fenol, libera N2 e também HCl, ou pode ser também em meio básico, reagindo com uma base aqui, OH-, e o OH ataca aqui e também substitui o N2, que sai aqui na forma de gás. Uma reação clássica de preparação de fenol. Bom, então, para finalizar, eu quero que vocês entreguem como atividade dessa aula esses dois exercícios. E eles vão valer tanto para a presença quanto para a nota. Então, entregue esses dois exercícios até a próxima aula. Um abraço para todos e até mais.